esse encantamento, ele precisa acontecer ao longo de toda a jornada do paciente. E esse paciente, ele tem... Qual é a jornada que ele vai passar com você? Ele vai ter um relacionamento com você antes dele lhe conhecer, antes dele chegar na sua clínica. Isso depende ali do seu marketing, da forma como você se comporta ali nas suas redes sociais. Ele vai ter um relacionamento quando ele liga para a sua clínica, tá? E isso vai depender do atendimento da sua secretária, né? Seja em nível telefônico, seja quando ele chega no seu consultório, né? Para ter uma recepção ali. Ele vai ter um relacionamento com você na sua consulta e ele vai ter um relacionamento com você no pós-consulta. Então, ao longo de todos esses pontos da jornada do cliente, é importante você pensar em formas de você encantá-lo, de você surpreendê-lo. Porque se você simplesmente fizer o que ele tem, proporcionar para ele a experiência que ele tem, por exemplo, num plano de saúde, por que ele pagaria uma consulta particular com você? E principalmente, se mesmo assim ele pagar, por que ele te indicaria? Então, indicação é igual é imprescindível o encantamento. O encantamento depende de superação de expectativas e depende de criação de relacionamento e resultados para o paciente. Tem um livro, né, que ele é a Bíblia do encantamento, que é o Jeito Disney de encantar os clientes. Se eu não me engano, é esse o nome. Tem vários podcasts falando sobre esse livro. Se você puder ler o livro em si também, é muito interessante. Fiz um MBA, né, de gestão, empreendedorismo e marketing, e uma das aulas que a gente teve foi basicamente a gente dissecou esse livro. E ele falava muito sobre isso, né, encantamento, que na Disney, desde o estacionamento, há uma preocupação de encantamento com a jornada do cliente, né, desde o estacionamento, desde do porteiro, da recepção, do motorista dos ônibus, tudo é milimetricamente pensado para gerar esse efeito de encantamento no paciente, para gerar esse efeito de surpresa, esse efeito de caramba, ele pensou em tudo. E dos pontos bem interessantes que a gente discutiu nessa aula sobre esse livro, que ele falava que a perfeição, ela não consegue... muitas das vezes, quando o paciente ele tem, né, todo esse processo de surpresa, ele não consegue especificar. É muito difícil ele sair de uma clínica onde ele foi encantado e poder dizer assim, ai caramba, foi tudo muito legal, o cheirinho que quando eu entrei na clínica foi muito gostoso, o banheiro estava arrumadinho, e o atendimento da secretária... É difícil ele especificar milimetricamente todos os detalhes ali da perfeição, né, da experiência que ele teve, mas ele consegue sentir a perfeição. Então, ele falava lá dos mínimos detalhes que a Disney se preocupava, não a pintura ali, o detalhe, o acabamento. Então, cada pontozinho da experiência, cada brinquedo, cada momento ali era voltado para gerar um efeito de encantamento. Não é à toa que a taxa de retorno de pacientes, né, de clientes, né, na Disney é acima de 80%. Então, 80% das pessoas que vão à Disney, mais de 80%, eu não lembro exatamente a métrica, mais de 80% das pessoas que vão na Disney retornam tamanho ou encantamento. Então, quanto mais é encantamento, maior a probabilidade de indicações e de fidelização. Primeiro ponto, pensar ao longo de toda a jornada como encantar esse paciente, tá? Como surpreendê-lo. Isso vai do treinamento da sua secretária no atendimento telefônico, tá? E aí entra todos os conceitos de POPs, né, que a gente já vem falando aqui, de estabelecimento de procedimentos operacionais padrão para a sua secretária, desde como ela vai atender esse telefone, desde como ela vai recepcionar esse paciente, desde quando esse paciente está no seu consultório, o que ela pode servir ali, um mimozinho, umas castanhas, um suco, um chá, alguma coisa que a recepcionista perguntou lá na frente o que ele gosta, e aí acabou servindo isso lá na consulta. Você imagina o efeito de encantamento disso. A gente servia lá na clínica ali uns mixezinhos de castanhas, de frutas, de kiwi, pitaia, enfim, frutas mais sofisticadas, assim, né, para gerar esse efeito de encantamento. Então, o paciente está pagando um certo valor. Eu preciso fazer jus ao valor que ele está pagando. Se eu não encantá-lo com essa experiência, né, ele pode muito bem voltar a ser atendido por plano. Hoje em dia, infelizmente, né, muitos colegas acabaram elevando as expectativas até no plano de saúde. A gente já falou que tem muitos colegas, né, que montam clínicas até luxuosas em alguns casos e abrem essa clínica luxuosa para atender por plano. Então, acaba que, logicamente, ela provavelmente vai fazer parte, né, dessas estatísticas que vão acabar fechando, porque você manter uma clínica luxuosa só com plano de saúde, você precisa de muito volume, acaba que é até incongruente, e aí acaba que isso tende a aumentar a expectativa do paciente numa consulta. Isso em relação não só ao ambiente, mas em relação ao atendimento em si. Então, o máximo que você puder pensar ali de detalhes ao longo da experiência do paciente com você e pensar em formas de você surpreender o paciente, maior a probabilidade desse paciente se ser surpreendido e maior a probabilidade dele te indicar. E se a gente for parar para pensar, a gente consegue imaginar que o paciente tem uma certa expectativa de atendimento telefônico, de atendimento na sua clínica, ele tem uma certa expectativa de consulta, mas a probabilidade dele ter uma expectativa de pós-consulta é pequena.
Por quê? Porque não é muito comum o médico fazer um pós-consulta diferenciado. E aqui que a gente defende que é um dos cores da nossa metodologia, né? Então, um dos pontos fundamentais dos processos que a gente defende, né, para você construir ali um círculo virtuoso da medicina na sua clínica, no seu consultório, que é você atentar e demandar ali bastante tempo ali de desenvolvimento de estratégias para você estruturar um pós-consulta fantástico, um pós-consulta que esse paciente nunca recebeu em qualquer outro lugar. Então, o que a gente fala com pós-consulta, como formas de encantar, de gerar essa surpresa do paciente no pós-consulta? Pensa bem, quantas vezes, se você já frequentou outros colegas, né, outros médicos, ou até você mesmo faça essa autoanálise, quantas vezes você teve um contato com o seu paciente no pós-consulta? Seja você, seja alguém da sua equipe. E esse contato, como que ele era feito? Não é só um contato chamando ele, lembrando ele do retorno. Não. É um contato que demonstre para ele uma preocupação de fato com os resultados dele. Então, como a gente falou, relacionamento e resultado é fundamental para se gerar esse efeito de encantamento e de fidelização. E um dos pontos da experiência do paciente com você, que você tem grande possibilidade de gerar esse efeito de encantamento, é no pós-consulta, porque ele não está esperando. Não é uma coisa comum para ele receber uma ligação a cada 3 a 7 dias no pós-consulta, seja a sua ligação, seja uma mensagem de texto, seja a sua, seja da sua secretária, perguntando como ele está, perguntando se ele conseguiu encontrar a medicação, perguntando se ele conseguiu marcar o exame, perguntando se ele conseguiu marcar com um determinado profissional que você indicou. Então, se esse paciente não tiver resultado, ele não vai voltar na sua clínica. E se ele não seguir suas orientações, ele não vai ter resultado. E se ele não tiver resultado, ele não volta na sua clínica. Se ele não volta na sua clínica, a probabilidade dele indicar é muito pequena. Então, a tua taxa de indicação está diretamente relacionada ao seu resultado. E o seu resultado está diretamente relacionado ao nível de confiança que você construiu com ele ao longo da sua consulta e o nível de relacionamento que você gera com ele no pós-consulta.